Olá pessoal, nós somos o podcast Voz do Território Aprendendo com a Praxis, do projeto Mais Ciências na Escola. E eu me chamo Nicole, tenho 14 anos e estou aqui com a... E meu nome é Manoel, eu tenho 13 anos. E meu nome é Lucas, tenho 13 anos. E estamos aqui com o Rodrigo Araújo Ribeiro, mais conhecido como Tisgo. Ele é um criador digital daqui da cidade de Campos e também é o dono do portal da página Tisgo News. Rodrigo, para quem ainda não conhece a história, quem era o Rodrigo antes do Tisgo, fenômeno campista da internet? Olha, muito obrigado. Fico muito lisonjeado pelo convite de estar vendo os jovens trilhando um caminho da era digital. A gente nunca imaginava há 10 anos ter um projeto como esse. Eu vou contar um pouquinho para vocês. O Rodrigo começou a trabalhar com 13 para 14 anos. Meu primeiro emprego foi molhando campo de futebol. Comecei bem cedinho. Depois eu fiz parte do projeto Guarda Mirim em Campos. Eu fui um dos guarda-mirins. Depois eu entrei no estágio remunerado, trabalhei no Bob's, trabalhei em um monte de lugar. Se eu falar aqui para vocês minha carteira de trabalho, parece até um passaporte de quem viajou para um monte de lugar. Trabalhei embarcado, formei segundo grau depois, com 25 anos de idade, no ensino de jovens e adultos. Eu acho que é EJA ainda, né? E aí, depois de formado, eu fiz o curso de informática, comecei trabalhando na Petrobras, prestando serviço, 12 anos, como suporte, analista de suporte. Depois trabalhei no Porto do Açu, trabalhei na Advocacia Geral da União, trabalhei em um monte de lugar. Bom início de vida. E aí, formei família, né? Isso quando eu entrei na Petrobras eu já tinha formado família. E aí resolvi largar tudo e entrar para redes sociais. As redes sociais hoje eu trabalho como a minha fonte principal de renda. Então esse é o Rodrigo, que começou com 13 anos de idade e que aos 37, 35 anos de idade deu uns 180 na vida e trocou de profissão e hoje trabalho só com rede social. Você comentou também que em outro podcast você trabalhou como CLT. Como que foi esse processo de sair de uma rotina mais tradicional para algo que aparenta mais flexível? Então, o CLT, ele tem regras, né? Como também a sua vida profissional fora da CLT, ele tem que ter regras. Mas a CLT é mais assim, aquele horário para chegar, o horário do almoço. Então, foi um processo que eu levei um tempinho para migrar, para sair hoje. Eu sou um microempreendedor. Então, a CLT eu tenho regras para cumprir das empresas, normas, compliance, tudo isso eu sempre trabalhei em empresas grandes. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para as Olimpíadas, chamada Atos Origins, uma francesa. Já trabalhei embarcado, já trabalhei em um monte de lugar. Então, a CLT ela tem muitas regras que no trabalho de microempreendedor são diferentes. Então, como eu tenho família, eu tenho filhos, para fazer essa migração, eu conversei muito com a minha esposa, analisei como é o mercado, porque tem muitos influenciadores na cidade, tem vários, mas cada um fazendo o seu papel, trabalhando direito, almejando o seu futuro, a gente consegue chegar lá. Então foi assim, mais ou menos um processo a longo prazo, não a curto prazo. E como que você se sente sendo um grande influenciador na cidade? Como eu me sinto? No começo foi assustador, no começo foi complicado, porque eu não sei se vocês lembram, eu usava uma máscara. Vocês me seguem desde a época da máscara? Uhum. Sério? Caramba! Então, eu usava uma máscara e não mostrava a minha identidade. Porque era uma característica minha, porque o ser humano ele é curioso por natureza. Vocês são curiosos? Todo mundo ficava na curiosidade de quem é aquele rapaz que ficava falando atrás das máscaras. E todo mundo ansioso para saber quem era. Todo mundo ansioso. E aí eu usei a curiosidade para o meu bem, para aquilo que... Porque as redes sociais nada mais é do que reter a atenção das pessoas. E aí eu planejei, quando eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, assim, eu fui e resolvi tirar a máscara. E muita gente falou, agora ele vai ficar metido, agora ele vai ficar bobão, agora ele não vai querer... Aí eu continuei, e hoje eu estou onde eu estou. A máscara, eu retirei a máscara. E detalhe, eu estava perdendo muito trabalho. Porque a máscara, ela tinha direitos autorais. Direitos autorais, quem criou aquela máscara não foi o Tisgo. Na época era Lamparão e Tisgo. Aí eu tirei o Lamparão e hoje eu só estou com o Tisgo. Quais foram as suas influências para começar a criar conteúdo para a internet? Como?
quais foram as suas influências para começar a criar As conteúdo? influências, até olhando na própria internet, por exemplo. Eu sou um cara que eu gosto muito de meme. Eu sou apaixonado por meme. Quando o meu pai ele faleceu, o primeiro sorriso meu depois da morte do meu pai foi um meme, eu não esqueço até hoje. Então, o poder dos memes. Eu gosto muito de Whindersson Nunes, que são influenciadores que têm um alcance enorme. Tem muitos influenciadores bons. E assim, o Whindersson Nunes é um cara que eu acho ele muito maneiro, né? Que as brincadeiras e tal. E aí eu falei, poxa, por que eu não posso ser um influenciador também? Por que eu não posso ser alguém para acrescentar? Porque influenciador não é só receber lanche, não é só ficar vendendo, mostrando produtos. Influenciador é influenciar para o bem. É influenciar coisas boas. Um exemplo que o Whindersson Nunes fez no período da pandemia, ele doou gás, tubos de oxigênio para Manaus, que na época estava passando por uma situação. E os influenciadores, quando eles querem, eles fazem movimentos gigantes. Períodos de enchentes, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há uns 2 anos, várias situações, eles conseguem movimentar milhões de pessoas para o bem e fazer o bem. Então, influenciar também é isso. Incentivar pessoas a fazer o correto, a fazer coisas boas, coisas corretas. Não é só ficar comendo lanche e mostrando que está comendo de graça. Como foi a criação da página Tisgo News a partir dessas experiências? Aí do site do Tisgo News, eu sempre fui uma pessoa inquieta. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de questionar, mas questionar para algo bom, questionar algo que possa mudar a nossa sociedade como um todo. Então eu vi pela internet que eu poderia usar a minha inquietação, a minha angústia, os meus anseios para questionar, argumentar de forma como cidadão. Muitas vezes as pessoas elas pensam que precisam ser influenciadores para questionar. Não, a gente tem que fazer o nosso papel. Você tem quantos anos? 14, 13, a idade boa, a idade assim que tem um futuro enorme pela frente. Então, não precisa ser um cara de 43 anos que só pode questionar. Por que vocês não podem questionar? Vocês são jovens, vocês são adolescentes. Daqui a 2 anos, vocês estão com um poder na mão enorme, que é o poder de votar. O meu peso de voto tem o mesmo peso de vocês, independente da idade. Então, façam o papel de vocês, independente da idade. Usam a internet para isso, mas tem que saber. Não é sair falando qualquer coisa sem conhecer, porque você só vai ser mais um no meio de um monte. Por isso que eu criei a página do Tisgo News. E se hoje as redes sociais perdessem a relevância que têm, qual seria a sua principal alternativa? Então, é uma ótima pergunta, porque assim, hoje tudo gira em torno de redes sociais, né? Tudo, a internet ela está inserida na nossa sociedade como o carro precisa do combustível para andar. Hoje eu não enxergo as redes sociais fora. Mas vamos supor que hoje não tem Instagram, vamos supor que hoje não tenha Facebook, Twitter. Eu pensaria em, como vou te dizer, páginas tradicionais, como o meu Tisgo News, que é o tisgo.com.br. Que lá eu insiro as informações e as pessoas têm acesso. A internet hoje ela não é um caminho sem volta. Hoje não tem mais como a gente viver sem a internet. A internet ela está inserida hoje na nossa sociedade até pelos sistemas. Hoje tudo que você faz, você depende de sistemas. A própria televisão hoje ela está inserida. Hoje não se vende mais televisão sem acesso ao YouTube. Então, assim, mas a mídia tradicional, que é aquele tisgo.com.br, onde eu coloco as informações, talvez eu ficaria só ali. E agora, vamos falar um pouquinho da sua trajetória escolar e ações se desenvolve. Sobre o Rodrigo estudante, como você era como estudante de escola básica? Uma ótima pergunta. Não sigo o meu exemplo, tá? Mas eu tô falando sério, vamos lá. Eu sempre fui um menino que gosta muito de conversar. Eu sempre fui um menino que gosta muito de interagir, muito de brincar. Sempre fui de fazer amizades. Adorava fazer amizade com professores. Mas chegou um período da minha vida que eu parei de estudar. E isso eu não aconselho a ninguém. Eu parei de estudar com 25 anos de idade para jogar bola. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol.
Me dediquei ao futebol e parei de estudar. Aí resolvi terminar o meu 2º grau no ensino de jovens e adultos. Inclusive eu fiz um vídeo essa semana contando um pouquinho da minha história. E depois de formado, com 25 anos de idade, eu comecei a fazer um técnico de informática. Mas eu sempre fui um garoto assim, alegre, que fazia amizade. Eu era mais ou menos o prefeitinho da escola, né? Aquele que todo mundo conhece, todo mundo gostava de brincar. E eu tenho as amizades hoje até hoje que eu cultivo, que era desde o período da escola. Você, durante seus estudos, já participou de algum projeto estudantil, como, por exemplo, o nosso programa Mais Ciências, que tem como hoje de trazer pesquisas para as escolas de rede municipal? Boa, boa. Esse projeto é excelente. Na minha época, como eu disse, eu gostava muito de jogar bola. Os projetos da escola era time de futebol. Tudo voltado para time de futebol. Mas hoje eu tenho a ciência. O quanto é importante esse projeto aqui? Quanto é importante o projeto dos alunos conhecerem a ciência, estar inserido dentro desse âmbito de conhecimento. E eu nunca participei no período quando eu era aluno. Mas hoje, se eu tivesse a minha idade de 14, 15 anos, com certeza eu participaria. E pensando na importância da sua influência em relação à população mais vulnerável de Campos, como você faz para ajudar as pessoas que necessitam? Boa, ótima pergunta. A gente sabe que hoje na internet tem pessoas de todos os tipos, pessoas que estão mais vulneráveis à influência e outras não. Então tem várias classes sociais na internet. Eu tomo muito cuidado antes de divulgar alguma coisa, antes de divulgar algo que não vá acrescentar para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não divulgo casos de aposta. Eu não divulgo tigrinho. Eu poderia ganhar muito dinheiro. Eu poderia primeiro pensar em mim. Eu hoje era para estar milionário. Escolher qualquer casa daqui de Campos e ter a casa que eu quisesse. Mas isso não ia me acrescentar como pessoa, porque eu ia ganhar o dinheiro e induzir aquelas pessoas a perder o dinheiro. Então, tome muito cuidado. Todo influenciador ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele divulga, porque ele vira referência para as pessoas. Ele vira um espelho. Então, você imagina se eu estivesse na internet fazendo coisas erradas. As pessoas estariam fazendo aquilo que eu estou fazendo. Até porque é certo, né? Você foi pelo seu caráter e pela sua honestidade. Exatamente. Caráter, honestidade, isso ninguém compra. Isso não compra. Então, a minha índole, ela é única. Portanto que quando eu estava usando máscara, muita gente falou assim, ele vai deixar de ser o Rodrigo de sempre. Não, porque aquilo era só uma máscara literalmente, mas a pessoa que estava por trás das máscaras é o Rodrigo. Então, caráter, a gente tem que manter independente de rede social, seja na escola, seja na família, seja com os amigos. Tem coisas que não tem preço. Então, se vocês querem trabalhar com rede social, seja lá o que for, dentro do trabalho de vocês, tenham caráter, sejam corretos, porque aquilo que a gente faz, volta pra gente. Qual foi a sua parceria mais simbólica até hoje? A minha parceria mais simbólica que eu tenho até hoje, eu falo para vocês, que é o Norte-Flu. Por quê? Foi a primeira empresa que acreditou em mim. Quando eu não tinha nem Instagram. Eu só tinha Facebook, porque eu comecei primeiro no Facebook. O Norte-Flu acreditou em mim, me chamou, e todos os parceiros eu coloco numa caixinha. Todos. Todos os parceiros eu coloco ali naquela gratidão, mas o Norte-Flu está numa caixinha diferente porque foi a primeira pessoa que acreditou. Quando eu tremia para falar, quando eu tinha o microfone ficava assim, eu achava que não ia conseguir, repetia várias vezes e hoje eu estou com ela até hoje. Legal. E existiu algum momento em que você pensou em desistir da sua carreira de influenciador por uma decepção ou uma desmotivação que te fez levar a isso? Todos os dias, tem hora que eu tenho vontade de parar com tudo, porque a internet ela é um campo muito perigoso. Às vezes você faz o bem para a pessoa, tem alguém toda hora te martelando, que são os famosos haters. Muitas vezes, vou parar, só que hoje eu não posso. Hoje eu não posso parar, porque eu tenho várias empresas, eu tenho compromissos.
Eu tenho muitas pessoas que estão dependendo do meu trabalho. Eu tenho uma família para cuidar. Mas a vontade que eu tenho hoje era de ir para um canto, viver tranquilo. Mas eu não posso. Mas a internet ela é boa, ela faz muitas amizades, ela é capaz de transformar a vida de muitas pessoas. Mas se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não tiver uma cabeça boa, você pira, tá? Você pira. Porque da mesma forma que você acha que eu tenho lá 291 mil seguidores, você acha que todo mundo gosta de mim que tá lá? Tem gente que não gosta, mas tá acompanhando. Né? E na sua visão, o que Campos tem de bom que as pessoas ainda não conheceram? O que eu valorizo muito Campos é o povo. Eu vou falar do povo, eu não vou falar de local, não vou falar de nada. O campista, ele é bom de coração. O campista, ele é acolhedor. Ele é tímido. Ele é meio aquele jeitinho, meio acanhado, mas é um povo que eu posso falar por mim. Se eu não tivesse o povo do meu lado, eu não estaria trabalhando. Eu sou um influenciador que a maioria, todo mundo é daqui de Campos. Quando eu vou para outra cidade, não me conhece. O povo é acolhedor. Toda hora, se você for em algum local, tem alguém dando comida para alguém. É um povo que muitas vezes não valoriza o próprio povo. Então, o que eu mais valorizo na cidade somos nós. Se você for para outra cidade, você vai ver o quanto é diferente. O campista, ele se ajuda. Ele se ajuda. Ele tem essa característica. Porém, a única coisa que eu faço uma ressalva, como um todo, independente de lado político, é que muitas vezes ele não sabe votar. Sim, muito legal. Eu queria perguntar a você também sobre as mudanças históricas de Campos e opiniões pessoais. Se você hoje viajasse no tempo e mudar apenas um acontecimento da nossa história, da nossa cidade, qual você escolheria? Uma história, pode ser algum local assim que foi construído, alguma coisa. Eu penso muito no CEPOP. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não construía o CEPOP do jeito que está hoje, que é a minha crítica. Você poderia explicar o que é C-pop? Porque eu não sei. Você não sabe o que é o CEPOP? Não sei. É um empreendimento que tem lá próximo na entrada de Gruçaí, que ali ele foi construído para fazer alguns eventos e hoje está parado. Então eu penso que se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu preferia que não fizesse o CEPOP e utilizasse para outras coisas. Sim. E na escola, nós estudamos Revolução de Revolta 3 anos atrás. Uhum. Na sua visão, qual é a maior herança da nossa cidade que alguns desses eventos do passado deixaram e nós desfrutamos na atualidade? Heranças do passado, se a gente for procurar pensar, a gente tem, por exemplo, o Nilo Peçanha, que foi presidente, né? O Nilo Peçanha, ele é um campista que foi presidente do Brasil. Olha onde ele chegou. Então, hoje, eu não vou citar nomes de empresas, até por questões éticas. Se você olhar, nós temos empresas hoje que não está só em Campos, está a nível nacional. Então, uma personalidade que a gente tem que se espelhar é o Nilo Peçanha, que ele chegou na presidência. Se eu não me engano, ele é de Morro do Coco. De Morro do Coco, não é? Ele é de Morro do Coco. Olha onde ele chegou. Uma pessoa de Morro do Coco chegar à presidência da República. Imagino que ser influenciador já te abriu porta para visitar lugares importantes e conhecer mais a história da cidade. Existe alguma personalidade histórica de Campos que você conheceu através de seu contato como influencer e considera um herói ou heroína? Meu Deus do céu. Uma pergunta bem difícil. Eu não conheci, mas eu conheci a família dele. Eu vou falar agora. Uma pessoa que é muito querida e eu não lembro o nome dele. Que foi um médico que faleceu, eu acho que tem há uns 2 anos. Eu não consigo lembrar o nome dele. Esse médico, ele foi um herói. Ele tinha um nome francês. Ele cuidou, pediatra de muita gente. Eu vou até depois pesquisar e falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele, para mim, foi um herói campista. Porque ele atendia as crianças. Muitas vezes os pais sem condições de pagar um médico. E ele foi lá e atendia e curava de muitas crianças. É um médico que eu tinha até vontade de fazer um vídeo sobre ele. Eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar agora. Ele, para mim, foi um herói, uma personalidade. Não conheci ele pessoalmente, mas conheci os familiares dele, que me elogiou muito. Aqui, ó. 94 anos de idade ele faleceu. Ele, para mim, foi um herói. Ele, para mim, é um cara que merece
tinha que ter nome de... É o pediatra Abram Vendronic. Ele morreu em 2023. O Abram Vendronic. A causa da morte está aqui, ó, não foi divulgado, o velório está acontecendo. Ele saiu na Folha da Manhã. Quando eu postei esse pediatra aqui, a quantidade de gente que ele ajudou, de gente já com 40, 50 anos, que foi atendida por ele, salvou muitas vidas. E muitas vezes não é reconhecido pela própria cidade. Depois você dá uma pesquisada sobre ele. É um cara que eu tenho admiração enorme. Só pergunta boa, hein? Aí, todo mundo tem um assunto favorito. Qual foi a descoberta mais surpreendente da nossa cidade que você já descobriu, pensou, nossa, a pessoa precisava saber disso? Uma descoberta da nossa cidade, eu acho que, assim, para todo mundo, quando ele é criança, que a Campos foi a primeira cidade a ter luz elétrica, né? Então, você sabia? Não. Da América Latina. Não. Foi a primeira cidade a ter luz elétrica da América Latina. Então, quando eu era criança e descobri sobre isso, me tomou assim, eu fiquei assustado. Então, é um acontecimento que é registrado hoje aí no Brasil inteiro, que nós fomos a primeira cidade da América Latina a receber luz elétrica. Um marco bem grande. Um marco bem grande. Bem grande. Eu vi até um vídeo de inteligência artificial, não sei se era assim, os postes tinham tipo um candelabro, onde o vigia, a pessoa que trabalhava, ia com uma escada, aí botava lá, aí acendia, porque não tinha luz elétrica. Antigamente não era assim, não. Se for parar pra pensar, hoje em dia tem tudo isso. Exatamente. Aí, hoje, nós vivemos uma geração que não visa tanto guardar escrita em papel e efetuar a leitura, como antigamente. Tudo precisa ser registrado no celular. Em sua visão, como você imagina que será o nosso futuro? Então, boa, porque isso é muito perigoso. Eu confesso para vocês que eu não tenho o hábito de ler muito. É uma coisa que eu peco bastante. Eu queria ler mais, hoje devido à minha correria. Mas assim, o fato de não ler um livro não me impede de adquirir conhecimento. O tempo que vocês estão na internet, vocês podem adquirir conhecimento com coisas boas. A internet, eu costumo falar que é como o remédio. O remédio ele pode ser veneno ou pode ser remédio. O que diferencia é a dose. Se você está na internet procurando coisas boas, você vai começar a ler coisas boas, coisas interessantes. Então, o livro, fisicamente, ele está diminuindo pelos e-books, que é o livro eletrônico. Inclusive que temos até aparelhos hoje, que é o Kindle, que ele é específico para leitura. Porque se você ler um livro no celular, você vai cansar a sua vista. No Kindle, ele tenta imitar o máximo assim, de um livro físico. Então, vai diminuir. Infelizmente, vai diminuir muito. Isso é perigoso. Mas incentivar os filhos, incentivar a família. Eu gostaria de ler mais. E vou passar a ler mais. Porque a leitura, ela você enriquece conhecimento, melhora na escrita, português seu fica melhor. Melhora na fala também. Melhora na fala, melhora em tudo. A leitura só tem benefício. Eu não sei de nenhum malefício. Tirando ler no escuro, né, gente? A gente precisa da luz. Aí, como influenciador digital, você trabalha e vive no mundo online. Mas como pai, o que você ensina aos seus filhos sobre o uso da tecnologia e das redes sociais? Então, eu tenho uma filha de 16 anos, na mesma idade de vocês praticamente. Eu costumo ficar monitorando com quem ela conversa, com quem ela fala. Ela vai adquirindo conhecimento, ela vai adquirindo personalidade dela, mas os pais têm que estar sempre rodeados, saber o que ela está fazendo, o que ela está postando. Uma coisa que me deixa muito triste, ver jovens como vocês postar vídeos na internet fazendo dancinhas, não é o problema, são as dancinhas, mas como está dançando, qual tipo de música, se tem palavrão ou não, porque isso tudo influencia. Tem que tomar muito cuidado com o que vocês falam na internet. A internet é perigosa. Às vezes um comentário, às vezes uma fala pode dar interpretação para adultos. Hoje a gente não pode diferenciar quem está do outro lado. Eu posso muito bem criar um perfil de uma criança, mas conversar com um adolescente. Então eu sempre monitoro meu filho nem tanto, né? Porque ele não tem o entendimento ainda. Mas com a minha filha eu sou muito ali. Inclusive eu já dei castigos nela,
Porque ela postou alguma coisa que não condiz com a nossa, mas ela não fez na maldade, ela fez pela inocência. Mas quando a gente posta na inocência, você pode encontrar com um maldoso na internet. Certo. Aí, pensando no futuro deles, o que você mais deseja que eles busquem e encontrem no ambiente escolar? Primeira coisa, que eles sejam pessoas que façam amizades, que eles interajam, que não vive só de rede social, que não vive no mundo de aparência. A escola, ela está aqui para te ensinar português, matemática, física, química, mas ela também é uma escola da nossa vida social. Não adianta você saber tudo de português, matemática e tudo se você não se relaciona bem numa turma, se você não faz amizade, se você não aprende a respeitar um colega. Às vezes você brinca com um, mas você não pode brincar da mesma coisa. A escola, muitas vezes dentro de uma sala de aula, limita uma empresa, aonde você tem que ter regras, aonde tem alguém para te orientar, até para te passar as instruções, que são os professores. Então eu desejo para os meus filhos que eles possam aproveitar o período da escola da melhor forma possível. Aproveitem o período de vocês, enquanto vocês têm a oportunidade de estar estudando, de estar sendo educado por professores, porque eles querem o melhor para vocês. Porque tem muitos adolescentes que não entendem isso. Acham que o professor está aqui para só ensinar. Não, não é isso. O professor está aqui para se relacionar com a gente também. Você pode ter certeza, se você for um bom aluno, você vai tirar o melhor proveito de um professor. Mas se você não for um bom aluno, o professor só vai fazer o básico. E quem está perdendo não é o professor, tá? Quem É a tá perdendo são gente, vocês. é a gente. E aí, continuando a falar dos seus filhos, né? Para além de tirar notas boas, para passar de ano, qual é o principal valor humano ou lição de vida que você espera que seus filhos aprendam durante o tempo deles na escola? Então, que eles aprendam a ter a cumplicidade, que eles sejam cúmplices, que eles sejam amigos, que eles ajudem uns aos outros. Porque a base escolar é a base para a vida. Sejam amigos dos seus colegas, mas não sejam amigos só de recreio, não. Sejam amigos para a vida toda. É isso que eu penso da base dos meus filhos. Porque hoje uma amizade verdadeira, muitas vezes você constrói na escola. Isso é legal. E muitos jovens hoje sonham em ser influenciadores ou trabalhar com a internet. Qual é o principal conselho que você daria aos seus filhos a esse momento? Então, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Se eles quiserem trabalhar com rede social, ótimo. Tem espaço para todo mundo. Porém, eu estou sempre falando a mesma coisa. Cuidado. Cuidado, porque nem tudo que é visto é bem visto. As redes sociais você tem que aprender a fazer um filtro. Saber o que pode postar, saber o que não pode. Ter coerência, saber. As redes sociais, ela tenta imitar isso que a gente está fazendo aqui. Isso daqui é uma rede social. Nós estamos conversando, nós estamos nos comunicando. Então, para ter juízo, não achar que pode falar de todo mundo sem ter cautela, porque algumas vezes você pode magoar. É você ter respeito pelo colega, você ter coerência para aquilo que está falando. Porque hoje na rede social tem um monte de gente que fala um monte de besteira e é seguido por um monte de gente, tá? Então hoje nas redes sociais, quantidade de seguidores não diz para ninguém que aquele é melhor do que o outro. Isso daí não é regra. As pessoas vão muito pelo aquele númerozinho, fulano tem bastante seguidor. Tem gente com menos seguidores que vale muito mais a pena você dar atenção para aquele do que aquele outro. Então, quer ser influenciador? Ótimo, tem espaço para todo mundo. Mas não deixem de estudar. Porque hoje tem muita gente achando que vai sair da escola, vai começar a gravar, que é engraçadinho, que é isso, que é aquilo, mas depois vai sentir falta de estudo. Eu tenho uma vontade enorme de fazer uma faculdade e terminar uma faculdade, coisa que eu não fiz, mas eu vou fazer. Com 43 anos de idade eu vou fazer. Legal. Agora, pensando em tudo que você contribuiu com as outras pessoas através da sua influência, o que você gostaria que as pessoas, de modo geral, lembrassem quando pensarem no seu trabalho? Que elas pensassem quanto eu me esforcei para chegar onde eu estou chegando. Eu queria que elas sempre lembrassem de quanto é trabalhoso ser influenciador.
Por exemplo, não é qualquer influenciador que é convidado para vir numa escola conversar com jovens. Isso me valoriza muito. Então, quando você faz o bem, as coisas boas elas vão acontecendo de forma automática. Porque se hoje eu estou vindo numa escola conversar com vocês, é porque eu tenho um valor. Olha quanto é importante isso para mim. Olha quanto isso me valoriza. Conversar com jovens, participar desse projeto aqui. Isso não tem preço para mim. É muito mais importante do que qualquer trabalho que eu faço recebendo. Porque lá eles estão me pagando. Aqui é reconhecimento. Reconhecimento não tem preço. Agora, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de saber quem seria Rodrigo. Profissional, se hoje em dia não seria, se hoje em dia ele fosse Tisgo. Se o Rodrigo não fosse o Tisgo, eu seria um analista de suporte, eu estaria trabalhando agora, nesse exato momento, talvez voltando de Macaé, porque eu acordava 4h30 da manhã todos os dias. Depois eu pegava um ônibus 6 horas e chegava aqui 8 horas. Eu estaria trabalhando, vivendo de forma anônima, sem ninguém me conhecer, sem ninguém pedir para tirar foto, sem ninguém falar comigo, mas com a minha família feliz, porque independente de qualquer trabalho, muito agradecido pelo dom da vida que Deus dá para a gente todos os dias na hora de acordar, na hora da gente agradecer, de poder tomar um café, de comer um biscoito aqui com vocês, de estar sendo grato pelas pequenas coisas, porque quando falta, a gente percebe que elas não eram pequenas, elas eram muito grandes. Isso é muito importante. Obrigado. E eu gostaria de deixar um recado para vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Sempre acreditam naquilo que vocês querem. Vocês podem ser exatamente o que vocês querem. Hoje vocês fazem parte de um projeto. Ontem eu escutava os professores. Hoje eu sigo o conselho deles. Então, aproveitem a oportunidade de vocês. Aproveitem, porque passa assim, ó, rápido demais. Você nem vê. A nossa vida, eu costumo classificar como se ela fosse um funil. Quando nós somos novos, aquela boca do funil ela é grande. E ali você tem tempo para tudo. Você vai envelhecendo, aquele funil vai ficando estreito, e depois só vai passar quem fez por onde. Se você não fizer por onde, você fica no meio do caminho, tá bom? E muito obrigada a vocês que estavam nos ouvindo. Muito obrigada. E esse foi o primeiro episódio do podcast Voz do Território.